Estamos aqui em um especial de Natal, uma data tão preciosa, tão importante, o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero iniciar com um texto bíblico que está em Isaías 9, no versículo 6. O profeta, há centenas de anos atrás, já declarou o que aconteceria. Olha só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quantos hoje buscam paz? Em muitos lugares onde encontramos pessoas, esses dias mesmo, em uma viagem, num ambiente secular, num grupo de mulheres, e elas diziam: eu estou aqui procurando paz. E eu pensava: Jesus, príncipe da paz. Portanto, se abrirmos o nosso coração para que Ele reine dentro de nós, para que Ele tome o controle do nosso pensar, do nosso sentir, nós teremos paz. Ausência de conflito. Paz. Então, falando sobre essa data tão especial, eu separei alguns textos para que a gente possa meditar e pensar um pouquinho antes da nossa ceia, antes do dia de Natal, para que realmente nós abramos a porta da nossa casa, da nossa ceia e convidemos aquele príncipe da paz para reinar. E eu quero ler com vocês aqui Lucas 2, a partir do verso 8. Ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não tenham medo, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E foram então os pastores apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Versículo 16. Agora o 17. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Então, olha só. Pastores, homens simples que cuidavam de ovelhas, estão lá, na vigília da noite, na madrugada, e de repente aparece um anjo. Os anjos continuam agindo e trabalhando. Seres celestiais, mensageiros de Deus ativos hoje na nossa vida. Aos anjos do Senhor, Ele dá ordens ao nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. E quando os pastores viram aquele ser celestial, tiveram medo. E qual foi a mensagem? Não tenha medo. A mensagem hoje é a mesma. Não tenha medo. Não tenha medo, nasceu o Salvador, Ele vive e reina eternamente. Jesus, o Senhor, aquele que deu a vida por cada um de nós, aquele que nos ama tanto, que cumpriu o propósito do Pai nessa terra. E todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Senhor. Logo após a mensagem do anjo, dizendo: nasceu o Salvador, eles foram confirmar, e estava lá do jeitinho que o anjo anunciou. Um bebê envolto em panos, ali naquela estrebaria, porque não havia lugar na estalagem,
e Maria e José cuidando da criança. Confirmou-se então, o Salvador nasceu. E logo após a mensagem, um exército celestial, isso me impacta, começou a adorar. Glória a Deus nas alturas. Pensa comigo, o céu visitou a terra, abriu os céus, os anjos vieram para dizer, olha, o Salvador nasceu. Deus encarnado veio a este mundo, pisou nessa terra. Você pode pensar nisso. E sabe o que é o Natal? É a comemoração dessa chegada. Eu não vou entrar em detalhes de simbolismo e nem de confirmação de datas, mas o mundo comemora o nascimento de Jesus. Jesus é a razão dessa estação. Então, como cristãos, nós vamos comemorar o nosso Natal e vamos glorificar aquele que é digno de honra, glória, força, poder, louvor, Jesus Cristo. E mais um texto que eu quero então ler com vocês, e esse está aqui em Mateus 2, porque o anjo falou com os pastores, mas também o Senhor falou com os magos de uma forma diferente. E vamos lá então, Mateus 2, a partir do verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nós não sabemos exatamente o local geográfico, mas, segundo estudiosos e historiadores, são milhares de quilômetros que esses magos andaram para chegar até ali. Então não é qualquer coisa, e magos também, em algumas traduções, são os sábios. Então, ao contrário dos pastores que eram pessoas simples do campo, agora nós estamos falando com aqueles letrados, os sábios. E da mesma forma, eles receberam uma mensagem. Vamos ver. E perguntaram, os magos perguntaram ao rei Herodes, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Interessante. O anjo e agora a estrela são sinais sobrenaturais. Não são sinais do dia a dia comuns, ao que os olhos veem. Não, é o que o Espírito percebe. Entende? Sobrenatural. Mas Deus fala. Ele é Espírito e verdade. E fala conosco. Ele sabe como falar com cada um. Então, nos pastores a linguagem foram os anjos, mas agora com os sábios foi a estrela. E tendo ouvido eles, o rei, os magos ouviram o rei, porque a pergunta foi feita ao rei. Então eles ouviram o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Eu fico imaginando isso. Olha só, uma estrela ilumina o caminho e vai adiante. E quando chega ao lugar, a estrela para. Deus é fiel, Deus é majestoso, Deus é glorioso. Ele tem o poder de controlar todas as coisas. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. E entrando na casa, então agora não é mais na estrebaria. Os pastores encontraram Jesus ali quando nasceu, mas agora essa caminhada demora meses. A caravana da época, camelos, enfim. Nessa longa distância dos magos, o tempo seriam 3 a 4 meses, segundo informações de historiadores, e o bebê então já teriam não sei quanto tempo, não fala a palavra, mas alguns meses. Então eles entraram na casa, como nós lemos aqui no texto. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Percebe que tudo era muito espiritual, divina revelação, a estrela que conduz,
Nós, filhos de Deus, temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Isso só foi possível porque Jesus nasceu, porque Jesus deu a vida, porque Ele ressuscitou em carne e osso e porque Ele vive para sempre, o nosso Redentor, Deus presente, Emanuel, Deus conosco. E interessante aqui, porque os magos, eles foram e prostrados o adoraram. Se procurarmos em um dicionário o que significa adoração, curvar-se, prostrar-se, render-se. Esse é o papel nosso como filhos de Deus. E no momento que eles encontraram, além de prostrar e adorar, eles ofereceram. E hoje nós vivemos uma sociedade egoísta, independente, e quando falamos Jesus, logo vem à mente, o que eu vou ganhar? O que Ele vai me dar? Ele já se doou, Ele é o maior presente, mas agora é o tempo de nos rendermos a esse grande eu sou, Salvador. E fica aqui o meu convite, abre o seu coração, se curva diante daquele que tem todo o poder para entrar na sua vida, entrar na sua família, trazer a paz de volta, restaurar, reconciliar e, claro, ore, abra o seu coração para Ele. Busque Ele, chame a presença dEle nesse Natal. Em nome de Jesus, eu quero agora fazer uma oração com você. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos porque o Senhor é amor, é amor. O Senhor demonstrou o seu grande amor saindo, deixando a sua glória, vindo como homem a essa terra, nasceu e morreu por nós. O pecado foi pago na cruz do Calvário. O teu sangue nos redimiu. Teu sangue nos resgatou das trevas para a luz. E hoje nós abrimos o nosso coração. Vem, Jesus. Reconhecemos quem tu és, Deus. Deus encarnado. Toma o teu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Jesus, te convidamos. Vem para a nossa ceia. Tu és o convidado especial neste Natal e reina com poder e majestade. Vem, Príncipe da Paz. Nós oferecemos a ti o lugar, o primeiro lugar, em nome de Jesus. Assim, eu espero que você dê continuidade a essa oração. E até o dia da ceia, tudo que fizer, faça, glorificando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente nesse Natal. Lembra, Jesus nasceu, chegou boas novas, boas notícias. Ele é a nossa viva esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.